Opa, feito. Então, vamos começar do começo. A gente apresentando o nosso grupo, né? Quem for do grupo aí, mostra a carinha bonita pra gente se apresentar. A gente é o PET Conexões Ciências Humanas, o programa de educação tutorial. O nosso grupo tem um caráter diferente, que é da interdisciplinaridade, então a gente tem colegas até da fisioterapia, filosofia e saúde coletiva, então é uma gurizada bem diversificada, assim. E a gente está tentando fazer esse projeto de debates cinematográficos, não no intuito de ensinar sobre teoria, mas é mais da gente poder ter trocas de experiência, sabe? De percepções, leituras do filme e também da realidade. Por isso que ele tem um caráter bem amplo, assim, bem aberto, para a gente poder discutir sem muitos limites, sabe? Para a gente poder explorar bastante os assuntos. E daí eu estava falando mais cedo com os colegas, a gente já vai se apresentar, mas só para eu acho que é importante deixar registrado, né, que a gente está nesse contexto aqui. Seria muito legal se a gente estivesse numa sala lá no Vale, cheio de mosquito, mas que a gente pudesse tomar vários mates e poder discutir bastante, mas a gente não pode, né? Por causa da pandemia. Então, eu acho que para deixar registrado, a gente podia fazer 1 minuto de silêncio e solidariedade a todos nós que perderam colegas ou familiares e a todo esse caos que a gente está vivendo, porque esse é o contexto e a gente está nesse contexto. Então, isso não é uma atividade de extensão que é só aqui esse momento. Não, a gente está todo mundo nesse mesmo barco e isso é uma realidade e a gente tem que estar dentro dela. Então, se vocês quiserem, daqui a 1 minuto que a gente retoma. Muito obrigado pela compreensão de todo mundo e queria desejar um abraço e muitas forças para todos nós. Muito obrigado para todo mundo que se inscreveu e está aqui para a gente ter essa troca bacana. Então, vamos começar agora a se apresentar. Eu sou o Gustavo, sou das Ciências Sociais, na licenciatura. Daqui a pouco eu já estou fazendo 1 ano no PET e é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente para trocar essas ideias muito legal. Eu sou a Bárbara, Pode ir mais sou um aí. também, sou também das Ciências Sociais. Entrei nesse grupo aí em novembro, no final de novembro do ano passado, e foi muito importante, assim, num momento de muitas distâncias, né? Conhecer novas pessoas, enfim, novos encontros aconteceram aí nesse grupo. É isso. Eu sou o Vitor, também faço parte do grupo e também sou das sociais.
E tô quase fazendo um ano de pet também, e é muito louco pensar isso, porque, né, o tempo voa, né? Daí, de repente, já faz um ano que tu tá fazendo parte do grupo, né? Então, mas é isso, gente. Estamos aí, agora com a extensão da decupagem, e vamos tocar a ficha. Bom, eu sou o Matheus, eu tô acho que há 2 anos no PET, e eu espero que todo mundo tenha uma boa experiência e que a gente possa realizar uma troca boa, assim, produtiva para todo mundo, ainda mais nesse período que a gente está passando, né? Bom, vou me apresentar. Eu sou a Fernanda, estou no PET desde dezembro. Estou super feliz com essa atividade de extensão, que foi pensada com muito carinho e com muitas mãos, né, trabalhando juntas. Está sendo uma experiência muito legal. Sou professora do departamento de Sociologia, sou colega do Enio, né? E, enfim, está sendo uma experiência maravilhosa fazer parte desse grupo fantástico. Tô aprendendo muito com esse pessoal bacana, e dentro desse contexto de dificuldade que a gente está vivendo, né, é um bálsamo, realmente é um bálsamo para mim poder estar aqui com vocês. E eu quero agradecer por esta oportunidade. Então, eu me chamo Warley, mas meu apelido é J9, sou estudante de História e eu acho que era isso. Eu sou Lúcia, estudante de Ciências Sociais, eu estou no PET também mais ou menos há um ano, acho que eu entrei junto com o Vitor também, por aí, né? E é isso também, espero que a gente tenha um espaço massa de troca. E é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Não sei se tem mais um colega nosso para se apresentar. Não vou apresentar o projeto. Tá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá Sim. abrindo. Foi? Foi. Tá. Espera aí que eu vou aceitar uma pessoa que mandou mensagem agora. Acho que entrou. Vou voltar. Enfim, a conexão decupagem que a gente montou, esse nosso primeiro módulo é sobre uma abordagem sociológica do cinema e do Brasil, né? A gente tem como objetivo não debater teoria, mas nesse primeiro encontro, o Enio vai nos dar um suporte para a gente começar a pensar sociologicamente as leituras que o cinema oferece do Brasil e as potencialidades que a gente pode ter a partir disso, né? E o intuito que a gente tem é de conseguir conversar mesmo, fazer um debate bem aberto, bem lateral, para a gente poder trocar muitas leituras, interpretações, que no final vão agregar muito para a gente. É uma troca bem orgânica, sabe? Não tem um compromisso assim de formação, é mais uma conversa, sabe? Para a gente relaxar e também compartilhar ideias e fazer novas amizades também. Eu acho que esse é um momento que é legal da gente ter esse tipo de atividade. Esse é o cronograma, né? A gente está agora na nossa primeira sessão e vão ter outras duas, onde a gente vai debater propriamente os filmes. Primeiro o filme do Glauber Rocha, depois o filme da Daniela Thomas e do Walter Salles. Ambos os filmes a gente vai disponibilizar os links e vocês vão ter um material base para discussão. Eu vou fechar aqui e voltar para...
normal. E esses links a gente vai enviar todo final de semana para vocês, disponibilizando os filmes para vocês acessarem e assistirem até um final de semana, no caso, antes do encontro que a gente tem marcado, né? Então, todo final de semana a gente vai mandar esses e-mails, e na quinta a gente vai mandar o convite, lembrando vocês, também com o link da sala e anexado o material base, que são pontos que a gente destaca para nortear os nossos assuntos. Assim como a gente vai nortear agora com o Enio a apresentação desse debate, a gente pretende também nortear o debate com vocês, a partir dessas questões geradoras, sabe? Para vocês ficar meio encucado e a gente começar a viajar junto. Bom, todos os encontros a gente vai gravar essas primeiras partes, que é a nossa apresentação, essa apresentação mais geral, onde a gente vai apresentar esses pontos. O debate interno que a gente vai ter não vai ser gravado, até para vocês, se vocês quiserem ficar mais à vontade, abrir a câmera, falar ou não, isso não vai ficar gravado. Agora, as exposições que a gente fizer, a gente vai gravar e a gente vai estar pondo no nosso canal do YouTube, para ficar registrado essa atividade também. Antes que eu me esqueça, sobre as inscrições, no final da atividade, quem tiver participado de 2 encontros, a gente vai emitir os certificados. Então, para aqueles que já estão inscritos, vocês têm que ficar ligado nisso, caso vocês queiram, né, receber a certificação da atividade. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, assim, e algum colega quiser passar, falar, que eu acho que, no geral, assim, era isso que a gente tinha para colocar. Bárbara, Vitor, Janove, alguém? Não, acho que você foi bem. Aí, se o pessoal tiver dúvida, pode lançar ali no chat que a gente esclarece. Obrigada, Gustavo. Tá, valeu. Então, vamos começar pelo nosso debatedor, que é o Enio Paciani. O Enio, que é um grande entusiasta do chimarrão, né, Enio? Eu não consigo tomar, gente, não sei. Aqui não dá. Tá. O Enio, ele é doutor em Sociologia, né, pela Universidade de São Paulo. E, mais do que isso, além de ser doutor em Sociologia e professor do departamento de Sociologia e da pós-graduação da URGS, ele também é o nosso ex-tutor histórico. Ficou um tempo. Então, é um prazerzão, Enio, ter tu aqui com a gente para nos ajudar na tarefa. Tu pode falar, Enio, um pouco sobre a tua área de pesquisa? Eu sei que tu é professor de Sociologia da Cultura, né? Então, comentar um pouco, assim, sobre tuas jornadas e tal, e daí eu acho que a gente pode partir para a discussão. Tá. Antes de partir, agradecer, né, evidentemente, o convite. É muito bom revê-los e revê-las, né? Tenho saudades do pessoal do PET, mas é sempre bom estar com os alunos e as alunas. Acho que esses momentos de pandemia, isolamento, pelo menos para mim, as aulas, hoje não é uma aula, é um encontro, mas é um encontro com alunos e alunas, com a Fernanda, que é minha colega de departamento, e acho que pode dizer que também é minha amiga, e esses momentos são um alento, né? Para mim, é de um prazer enorme, assim, tá junto com a gurizada para a gente poder conversar. E eu queria dar boa noite para a Bibiana, que entrou agora há pouco, eu não tinha dado ainda, para o Gutierrez. Eu não lembro se eu dei boa noite para a Graziella e para a Camila, então, se eu não dei, estou dando agora. O Bruno também entrou agora, boa noite, Bruno. Então, dando boa noite para quem eu não tinha ainda cumprimentado. Como o Gustavo já adiantou, a minha trajetória em Sociologia da Cultura, né? Sociologia da Cultura é um grande guarda-chuva, né? Cabe muita coisa debaixo de Sociologia da Cultura. Mas para falar especificamente das áreas que eu pesquiso, que eu atuo, são fundamentalmente 3. 3 dialogando com uma quarta, vai. Mas minhas áreas de atuação é de pesquisa e publicação de textos, enfim. Sociologia da literatura, pensamento social brasileiro. Tenho agora iniciado
começando uma pesquisa numa área que ela não é muito comum na sociologia, mas ela existe, que é a sociologia dos sonhos. Organizei um grupo de pesquisa, a gente tem discutido textos, claro que a gente está começando pelo pai fundador, que é o Freud, a interpretação dos sonhos, mas tem uma produção que não é pequena, na verdade, em sociologia e antropologia dos sonhos, mas isso eu estou iniciando também pesquisas na área de sociologia digital, e teoria sociológica. Então, fundamentalmente, é por aí que eu caminho. Aí alguém vai perguntar, puxa, mas então por que você vai falar de cinema? Né? O que é curioso é que, sendo professor no programa de pós-graduação de Sociologia da Cultura, e sendo o único professor de Sociologia da Cultura, esses temas como música, cinema, teatro, acabam caindo no meu colo, o que eu adoro. E eu adoro porque me obriga a estudar também. E sem contar que cinema é uma coisa que eu gosto muito, então sempre vi muito filme, muito cinema, e sempre li muito sobre cinema, então embora eu não tenha feito pesquisa sobre cinema e publicado, o tema não me é completamente estranho. Então acho que é isso, Gustavo, de maneira muito breve, é um pouco essa a minha trajetória, né, as áreas que eu de fato atuo, né, fazendo pesquisa, publicando, e aquelas áreas que eu não atuo diretamente, mas que indiretamente eu acabo também estudando, me inteirando, né, aprendendo muito com os alunos e com as alunas, né. Então tenho orientado trabalho sobre histórias em quadrinho, que é uma coisa que eu gosto também, rap, então cinema, então esses assuntos não são minha especialidade, mas não são absolutamente estranhos. Valeu, Enio. Então, vamos começar pelo título, né, da nossa atividade, que é o cinema, a sociologia e o Brasil. E, Enio, tipo, o cinema, ele pode ser uma ferramenta da interpretação sociológica, assim, no sentido mais amplo? Bom, Gustavo, eu acho que se o cinema, eu vou falar de cinema, mas isso valeria para qualquer arte, valeria para literatura, vale para literatura, para música, para o teatro, para dança, para pintura. Se o cinema e qualquer arte quiser ser uma ferramenta de interpretação sociológica, quiser fazer sociologia, é bem provável que ela vai fazer má sociologia e mau cinema. O que não quer dizer que a arte não seja uma forma de refletir sobre o mundo. Claro que a arte é sempre uma maneira de refletir sobre o mundo. Mas a arte, ela reflete sobre o mundo de um modo diferente das ciências, né? Porque a ciência, ela segue uma série de normas e padrões e critérios que, para o bem e para o mal, ela está sempre em busca de uma certa ideia de verdade. Por mais que a gente saiba, e as ciências sociais sabem, e as ciências naturais também sabem, que toda verdade é transitória, toda ciência se baseia nisso, né? A busca de uma explicação para um determinado problema, né? De dar algum tipo de resposta, ainda que provisória, para algum problema. Não é papel da arte dar resposta para as coisas. A arte não oferece receita. Então, faça isso, faça aquilo. A resolução para este problema é essa daqui, né? A arte, ao mesmo tempo que... o papel da arte, mais do que resolver o problema, é revelar o problema. E aí, o nosso cineasta do primeiro encontro vai ser o Glauber Rocha. Então, quando vocês forem lá ver o filme do Glauber Rocha, reparem que o Glauber Rocha, ele não dá solução para nada, mas ele vai revelando uma série de incoerências, de contradições e de ambiguidades da sociedade brasileira, sem ter a ambição de dar uma resposta para elas. Porque a arte, ao mesmo tempo que revela um problema, ela não quer dar uma resposta para aquele problema, e ela quer oferecer, num plano, digamos, mais utópico, uma possibilidade de outro mundo, mas sem oferecer uma receita, uma fórmula, né? Quer dizer, ao revelar o problema, ela mostra que é possível ter uma sociedade que não tivesse aquele problema, mas não da maneira que as ciências sociais fazem, qualquer ciência, que é estabelecer, por exemplo, um problema de pesquisa e uma hipótese. O cinema não faz isso e nem pode fazer, porque senão ele vai ser um cinema ruim, e vai ser sociologia ruim, né? O Arley, por exemplo, trabalha com música, né? Então, perguntar para o Arley, o rap fala do Brasil? Claro que fala, né? Revela problemas, revela, mas ele vai dar soluções, né? Não vai,
porque não é papel da arte fazer isso, né? Então, é uma maneira de refletir sobre o mundo social? É uma maneira de refletir sobre o mundo social. Mas ela não pode se arrogar a ambição, porque seria um erro, de fazer sociologia ou fazer qualquer outra ciência. Fazer antropologia, fazer ciência política, ou mesmo até fazer militância. Não é papel da arte também fazer militância. Porque senão ela perde a liberdade para fazer as críticas que tem que fazer. Então, de novo, voltando ao filme do Glauber Rocha, que é o nosso próximo filme, vocês vão ver lá que o Glauber Rocha, ele ao mesmo tempo faz um elogio à cultura popular e uma crítica à cultura popular. Ele faz um elogio à cultura erudita e uma crítica à cultura erudita. Então a arte, ela não pode também ser, o que não quer dizer que a arte não tenha preocupação política, mas a arte não pode ser militante nesse sentido, de defender apenas uma causa. Quer dizer, o papel da arte é refletir criticamente sobre o mundo, né? Não sei se eu respondi, Gustavo. Não, eu acho que deu conta, assim, e daí eu fico pensando que nesse caso o cinema, a experiência que o cinema traz é um pouco mais semelhante com o campo da filosofia, né? De, tipo, desnudar essa realidade, deixar ela nua e crua, assim, e não necessariamente propor uma mudança, né? Mas aí tem uma outra particularidade da arte, né? Num certo sentido você tem razão, mas o que distinguiria a arte da filosofia, né? A arte, vou falar de cinema porque é o que, né, é o nosso tema, mas pense nisso em qualquer forma artística. O cinema é a experiência estética, né? Claro que, eventualmente, a gente pode até ter experiência estética lendo um livro de filosofia. Isso pode acontecer, mas não é comum, né? Ou ter uma experiência estética lendo um livro de sociologia. Sociologia é mais raro, porque é raro encontrar um sociólogo ou socióloga que escreva muito bem. Isso é mais comum entre historiadores, né? Historiadores escrevem muito bem. Historiadores e historiadoras. Não, Orla, historiador, pega o Hobsbawm, escreve super bem, a Michelle Perrault escreve super bem. Historiadores têm uma preocupação com a escrita. Jornalista escreve bem. Jornalista, não, mas eu discordo. Pega o Ar, que acho que escrevia muito bem. Então, eventualmente, depois eu volto a essa questão, Lu. Então, eventualmente você pode ter uma experiência estética lendo um livro de ciências sociais, né? Ou filosofia, o que não é comum. Mas a arte é a experiência estética, né? A arte, além de refletir sobre o mundo, ela tem que causar algum tipo de prazer, né? Proporcionar o prazer estético, a fruição estética, proporcionar um certo devaneio, né? Uma certa sensação de transcendência, que eu não sei se a filosofia ou qualquer outro ramo do conhecimento seria capaz. Acho que isso é uma propriedade muito particular da arte, né? Desse sentimento de transcendência, do prazer estético, da fruição estética. Acho que teria aí uma diferença. O Lu tinha mandado uma pergunta aqui no chat. Então, Lu, eu confesso que eu nunca vi nenhuma das produções de pós-pornografia. Eu tive até uma aluna na graduação que ela começou a pesquisar isso, mas depois porque é um tema muito abrangente, e era um TCC, né? Então o TCC é um trabalho mais rápido e menor. Aí ela acabou fazendo sobre o filme no Nagisa Oshima, Império dos Sentidos. Então, eu nunca vi nenhuma produção de pós-pornografia. Então, eu precisaria ver e aí analisar, né? Porque, assim, a arte, ela pode enviar, porque a produção, porque também tem uma diferença entre produção estética e produção artística. As coisas não são exatamente sinônimos, né? Então, se tiver, Lu, me manda, porque, assim, a gente não pode perder de vista que quando a gente analisa arte, e aí aproveitar a chance para falar também para quem é das ciências sociais, né? Você tem algumas estratégias de análise de obras artísticas, de obras estéticas, né? Uma primeira Lu, quer aqui explicar para o Arley o que é a pós-pornografia? Acho que é pós-pornô, né? Oi, Marley. Então, a pós-pornografia, ela surge no movimento de crítica e reconstrução de imaginário social a partir do campo da sexualidade e da imagem.
Então, por isso que eu fiquei me perguntando até que ponto não tem esse fazer, sabe, sociológico, porque ela surge a partir de uma crítica social, né, a partir das produções pornográfica, né, para se construir um novo imaginário, uma nova possibilidade. Claro que eu acho que aí, nesse campo, me parece bem mais um papel e as formas como são apresentadas, a produção, elas são muito mais ligadas a um rolê militante mesmo, assim, né, e as produções são diversas, assim, mas basicamente seria isso também, Warley. E dentro da pós-pornografia tem várias categorias de pornô. Então, eu particularmente me interesso pelo porno terror, então poderia falar mais sobre esse, mas existem várias outras categorias dentro da pós-pornografia. Aí é isso que eu estava meio que tentando perguntar, Enio, como então, seria isso, assim, nessas produções? Como que tu pensa isso, assim? Tá, eu vou só retomar o que eu estava falando antes, e aí eu complemento com essa tua questão, que é bem legal. Então, como a gente pode analisar cinema ou qualquer forma de arte? Então, você tem estratégias analíticas, né? Do ponto de vista da sociologia, estritamente sociológico, você pode fazer uma análise, digamos, externa à obra. Então, para dar um exemplo, você pode fazer uma análise à la Bourdieu, por exemplo, né? O que seria, né, você não falar de um filme, mas falar do campo cinematográfico. Quais são os agentes que participam do campo, quais as disputas que existem entre esses agentes, as alianças, quais as instituições que estão ali colocadas, o que as premiações significam, né? Qual é o esforço desses agentes para manter uma autonomia relativa desse campo, como esses agentes negociam com agentes de outros campos, como, por exemplo, da religião, da economia ou da política, para poder manter a autonomia desse campo. Boa noite, Francisco. Então, essa é uma análise externa, você não ataca diretamente a obra, né? Você olha a obra de fora. Se você quiser analisar a obra, aí você tem duas estratégias também. Ou você faz uma análise de conteúdo de uma obra, que é legítimo, né? Então, você presta atenção no enredo, na construção dos personagens, o cenário, mas esses elementos, eles são elementos mais na superfície do filme, né? Que é geralmente o que cientista social faz, né? Quando o cientista social vai trabalhar com cinema, para suas aulas, enfim, até em pesquisa, geralmente os cientistas sociais ficam nessa porque a narrativa então se divide em dois planos, né? Que é o plano do conteúdo e o plano da forma. Então, os cientistas sociais geralmente se restringem ao plano do conteúdo, que são esses elementos que eu acabei de citar, né? Os personagens, o enredo, o cenário. Então, e por que os cientistas sociais, de modo geral, ficam só no plano do conteúdo, né? Porque, para você analisar o plano da narrativa, isso exige que você se dedique e você importe para a sua análise outras ferramentas metodológicas, né, que não são da sociologia. Então, ferramentas da semiótica, ferramentas da linguística, né? O que torna a análise mais refinada, mas muito mais trabalhosa, né? Então, não que a análise de conteúdo seja mais fácil, mas ela é menos difícil do que a análise que vai tentar articular forma e conteúdo. Aí a análise ganha uma dimensão absurda, até porque a forma é o conteúdo, quer dizer, a maneira que você conta uma história já é a própria história, né? Isso é mais difícil de fazer porque você tem que recorrer a essas outras ferramentas analíticas, como eu disse, que vem da linguística, da semiótica, da semiologia. Então, o empenho e a dedicação do pesquisador ou da pesquisadora tem que ser infinitamente maior, porque não pode ficar restrito só ao campo da sociologia, mas recorrer ao repertório de outros campos, né? Mas, ao meu ver, a análise ganha densidade e ganha profundidade, né? Ela ganha de todas as maneiras, ela se torna uma análise muito mais substantiva de uma obra, porque tenta pensar a articulação
entre forma e conteúdo, né? Os elementos externos da obra são transformados em elementos internos. E aí, para voltar à questão do Lu, né? Veja, Lu, você falou de um viés sociológico, eu acho que não é exatamente sociológico, mas é um viés político, né? O viés político sempre vai ter. Mesmo quando o diretor, a diretora diz que não há, né? Porque ele coloca ali suas visões de mundo, a sua moralidade, as várias formas de pertencimento social daquele agente, daquele cineasta ou daquela cineasta, de alguma maneira estão presentes no filme. Então, não diria que é sociológico, mas é político. Mas a questão é transformar a política em linguagem estética. É esse o pulo do gato. Né? Você conseguir transformar questões políticas, preocupações políticas, em linguagem estética. Eu vou dar o exemplo de novo do Glauber. Né? O Glauber tem uma frase famosa que é assim, basta ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão para fazer cinema. Né? Essa frase, ela não é só uma frase de efeito. Né? Na verdade, o Glauber levava isso muito a sério. Ele, de fato, filmava com a câmera na mão. Mas por que o Glauber fazia isso? Né? Ele filmava com a câmera na mão. Porque num filme, quem é o narrador do filme? Quem é que narra o filme pra gente? Aí a gente pode fazer um paralelo com a literatura. Mas o que vocês acham? Quem narra um filme para nós? Então, Lu, não é o diretor. É a câmera, que não é a mesma coisa. Pensa na literatura. Pensa, por exemplo, na literatura a gente tem basicamente duas formas narrativas, né, que é a narração em primeira pessoa e em terceira pessoa. A narração, sim, faz a montagem, mas aí é outra história. Espera lá, vou chegar lá. Então, na literatura, você tem o narrador em primeira pessoa e em terceira pessoa. E o narrador em terceira pessoa é o narrador onisciente, é aquele narrador que está acima da história, mas que não se confunde com o autor ou a autora. Né? Esse narrador não pode eventualmente ser, mas necessariamente não é. A figura do narrador não corresponde exatamente, mecanicamente, à figura do escritor ou da escritora. De toda forma, o narrador onisciente, em terceira pessoa, ele se coloca acima da história. É aquele narrador, por ser onisciente, é o narrador que conhece tudo. Conhece, inclusive, qual é o final da história. O narrador em primeira pessoa é aquele narrador que geralmente é um narrador personagem, é o personagem que narra a história. E o personagem não é o escritor. É porque o escritor, ou a escritora, quando inventa o personagem, aquele personagem não é ele ou ela. Ele é um personagem de ficção, né? Que pode narrar a história, que pode conduzir a história. No cinema, quem conduz, fundamentalmente, é a câmera, que não se confunde com a figura do diretor. Você pode ter uma segunda estratégia narrativa, que o Glauber faz isso, que é usar a música. A música, no filme que a gente vai discutir daqui 15 dias, Deus e o Diabo na Terra do Sol, a música é importante, porque a música participa da narração da história. E essas narrações podem ser, tanto da câmera quanto da música, podem ser harmônicas ou podem ser colocadas em tensão. Elas podem estar em choque, em contradição o tempo todo, que é o que faz o Glauber Rocha. Mas por que o Glauber, então, coloca a câmera na mão, no ombro também, porque a câmera era grande, e vai filmar? Porque ele não quer, aí é uma questão, a preocupação dele é política. Ele não quer ser esse narrador onisciente que está fora da história. Quando eu digo fora da história, não é fora da história do filme, do enredo, fora da história mesmo. Quer dizer, o narrador, a câmera, ela desce ao nível dos personagens, então ela não está acima, então ela iguala todo mundo, e está dizendo para a gente o seguinte, ó, eu sou parte desta história aqui, e quando eu digo história, é tanto do enredo quanto da história mais abrangente, que está ao redor do filme e que atravessa o filme. Então, eu não estou fora da história, digamos, com H maiúsculo, né? Isso, exatamente. Porque você tem o uso da música pelo cinema de Hollywood, que é um uso incidental, que não é a música narrando o filme. É aquela música que entra naquele momento para causar tensão, para te fazer chorar, né? Mas não é uma música articulada à narrativa do filme, coisa que a gente vai ver no filme do Glauber. Né? Então, quando o Glauber coloca a câmera na mão, ele está narrando em primeira pessoa. Né? Ele se coloca ao nível dos personagens, portanto, ele não está acima. Portanto, ele não é o narrador que sabe tudo. Então tem uma questão política aí, inclusive de uma política democrática do cinema. Né?
Ele não sabe tudo, ele não sabe o final da história, ele não sabe como as coisas terminam, ele não sabe o que vai acontecer. É claro que quando ele vai para Moviola para montar o filme, ele tem na ideia dele, como um escritor. Oh, quer ver? Para a gente fazer um outro paralelo, eu não sei se alguém aqui já passou pela experiência de ter escrito e defendido seus TCCs, ou dissertações ou teses. A Fernanda sabe do que eu estou falando, porque ela, né, fez mestrado, fez doutorado. Quando você está escrevendo, você tem um planejamento na sua cabeça, né? O primeiro capítulo falou tal coisa, o segundo tal coisa, eu fiz umas entrevistas, então vou... Só que às vezes o campo te mostra coisas que você não esperava e que interferem na própria redação do texto. Então, claro que você tem um planejamento, o diretor tem um planejamento, mas vão acontecendo coisas ao longo do filme, por isso que ele filma muito, né, para depois montar o filme. Agora, a câmera não é ele. É a mesma coisa o escritor, a mesma coisa o cientista social quando vai escrever sua tese, né? O escritor tem um planejamento da obra, mas às vezes a obra toma caminhos para o próprio escritor, o escritor inesperados, né? E aí vocês vão ver que no caso do Glauber isso é mais complicado, porque o Glauber monta o filme de um jeito, a própria montagem é contraditória. Porque o grande tema, eu acho, desse filme, aliás, talvez o cinema do Glauber seja as contradições da sociedade brasileira. Agora, ele tem que transportar isso para a linguagem, né? A linguagem tem que ser contraditória, a montagem tem que ser isso. Bom, e se é contraditório, imagina, não tem resposta para nada, né? Então, a gente não pode confundir o diretor ou a diretora com a câmera, não é a mesma coisa. Embora seja o diretor que tem a câmera na mão, não é a mesma coisa. Embora o diretor tenha um planejamento prévio, não é exato, Michael. Mas todos os filmes do Glauber são uma expressão disso. É impressionante. Você tem uma coerência. O Glauber bom, eu sou suspeito. Eu acho que o Glauber é o maior cineasta da história do cinema brasileiro, né? Ele é um ponto alto do cinema e tudo que vem depois dele, os grandes e as grandes cineastas, de alguma maneira vão dialogar com o Glauber. Seja até para negar o Glauber, né? Você pega o Júlio Bressan, o cinema marginal é um cinema que meio que está em oposição ao cinema novo, né? Mas você pega o Júlio Bressani, que eu acho que é um grande diretor também, ele está em diálogo com o Glauber, é um diálogo crítico com o Glauber, ele está fazendo algo diferente em relação ao Glauber, mas qual que é a referência dele? Michael, acho que sim, viu? Eu acho mesmo, talvez seja mais que o Hegel, no certo sentido, porque o Hegel tem um momento de conciliação na obra, né? No Glauber não tem. Eu, pelo menos, não consigo enxergar isso. No Glauber não tem conciliação nunca, né? Eu chamaria o Glauber do mais adorniano dos nossos cineastas, né? Então, voltando à questão do Lu, eu acho que é esse passo que às vezes é difícil de fazer, transformar a tua preocupação política, a tua inquietação política, numa questão estética, em linguagem estética, porque senão vira panfleto, ou vira sociologia ruim, como tem muito por aí no cinema, né? Ou vira sociologia ruim, como é o caso, que eu acho, mas isso daria pano para manga para outra discussão, é só uma provocação, como eu acho que é o filme Parasita, por exemplo, é sociologia ruim, e portanto cinema ruim. Vai dar polêmica porque muita gente gostou, mas eu acho que é um filme ruim, sociologia ruim. Mas você pode ter um panfleto ruim também. Então, se você quer, inclusive no seu telespectador, né, no seu espectador, na sua espectadora, no seu receptor, na sua receptora, causar isso que o Gustavo está chamando de experiência estética, você não pode ser nem sociologizante demais e nem militante demais. Porque a própria questão estética fica esvaziada, ela se perde. Gustavo, não sei se eu respondi aí as questões. Já respondeu a que eu fiz e as que eu ia fazer, me desbancou. Desculpa, não, tem mais. Não, muito bom, mas uma paulada mesmo, Orbe. E daí a gente botei aqui se o cinema ele é um agente de mudança social, né? Eu acho que a arte sempre é agente de mudança, né? Porque a arte, ela tem essa capacidade que às vezes as ciências sociais e a filosofia também tem, mas às vezes. Porque é difícil, né? Olha só quanta coisa tem que se articular numa obra de arte, né? Tem que se articular a questão política, mas sem abandonar a questão estética.
Então a arte tem que ser reflexão, a arte tem que ser prazer estético, tem que ser fruição estética, e a arte sempre tem que te oferecer, mas de novo, tá? Não de maneira como fórmula, como receita, te oferecer alternativas de mundo. Né? Mas como é que a arte faz isso repetindo, né? Ela não vai dizer o que o mundo, ela vai dizer o que o mundo deveria ser, mas esse deveria aí, não como obrigação, mas como porvir. Diz, olha, o futuro está em aberto. Quer dizer, o mundo que a gente pode viver necessariamente não tem que ser esse mundo que a gente vive assim agora. Pode ser outra coisa, diferente dessa, melhor que essa, mas a arte nunca vai dizer, é isso aqui, tá? A saída é essa. Não, ele vai dizer, olha, ele vai te mostrar o mundo, vai te mostrar o problema do mundo, e ao revelar o problema, te faz pensar em possibilidades, em alternativas a este mundo, sem te dizer o que deve ser. Então veja que a arte tem que articular um monte de coisas, por isso que ela Michael, exatamente. E não é só de uma, tá, Michael? É a abertura de muitas hipóteses. Muitas, não, nunca só uma. Porque se for uma só, ele está te dando uma alternativa já. Né? Volto ao filme do Glauber. Vocês vão reparar que no filme do Glauber existe lá um sonho, existe uma promessa que está sendo buscada, mas a gente não sabe, e ele também não sabia, se ia se realizar ou não. Quer dizer, agora a gente olha para o Brasil hoje, a gente sabe que até o momento não se realizou. Mas quando ele fez lá, quer dizer, o filme é feito em 63 e lançado em 64. Quer dizer, lançado no momento do... Quer dizer, o filme acho que é lançado antes do golpe. Mas tinha lá uma promessa. Agora ele não está dizendo para você que promessa que é. Tem ali uma possibilidade. Algo pode surgir. Mas ele não sabe se vai surgir ou não. A gente, né, olhando hoje, 2021, a gente sabe que ainda não surgiu. Mas não quer dizer que não vá surgir. Né? E eu acho também que o momento que a gente vive pede uma obra estética que desse conta das contradições que a gente vive. Eu desconheço, pelo menos no cinema, hoje, no cinema brasileiro, uma obra que dê conta disso. Tá? De nos oferecer não só uma reflexão sobre o Brasil, mas uma possibilidade, um porvir mesmo. Eu acho que a gente não conseguiu ainda, esteticamente, pelo menos, eu não conheço filme que tenha feito isso. E na música, depende, né? Depende, acho que a gente está vivendo um momento da música brasileira muito complicado também, eu particularmente acho. É claro que sempre, né, a arte é muito dinâmica, então sempre tem gente produzindo, e coisas que a gente não conhece, e que pode vir à tona, né? Mas até o momento, pelo menos no campo do cinema, que é o tema que nos interessa mais imediatamente hoje, eu não conheço hoje alguma obra que consiga exercer esse papel, né? De conseguir articular, de triangular reflexão, fruição e possibilidades de futuro. Porque as possibilidades do futuro também estão no presente, né? E que exige uma reflexão sobre o presente. Então, eu não conheço. E aí, eu vou me antecipar, Gustavo, você falou que, se eu puder, né, você falou que o cinema, se ele pode ser entretenimento ou reflexão, né? Uhum. Eu acho que o cinema pode ser tudo isso. É difícil encontrar tudo isso junto. Reflexão e entretenimento. Não que não exista, até existe, mas é difícil você encontrar juntos, né? Reflexão e entretenimento. De novo, né, falar do filme do Glauber, que vocês vão assistir, não é um filme fácil. O que não quer dizer que não vai se tornar um filme prazeroso de ver. Né? Mas não é um filme fácil, é um filme difícil. Então é difícil articular entretenimento e reflexão no mesmo filme. Segundo, tem um crítico de cinema francês, que para muita gente é o maior crítico da história do cinema, já morreu há bastante tempo, que é o André Bazin. O André Bazin encontrava isso no Chaplin. O Chaplin seria aquele cara que teria conseguido reunir no cinema tanto o entretenimento, tanto o riso, quanto a reflexão. Mas é uma figura muito singular, né? Então é difícil a gente encontrar... Por exemplo, o Ingmar Bergman tem suas comédias, né? Aí você vai assistir as comédias do Bergman,
O máximo que a comédia do Bergman faz é um sorriso. Você dá um sorriso assim e deu. A comédia do Bergman não faz rir, ela faz pensar. Pode te arrancar eventualmente um sorriso, mas não uma gargalhada. Né? No Chaplin a gente consegue gargalhar, mas segundo o Bazin tem uma dimensão humana no Chaplin, uma humanidade que te faz também pensar sobre as coisas, né? Que é difícil encontrar. Né? Então o cinema pode ser entretenimento, claro que pode, né? E pode ser reflexão também. Agora, os dois juntos acho muito difícil encontrar, quase impossível, para dizer a verdade. Né? Agora, também no campo do entretenimento, a gente também pode separar o joio do trigo, né? Acho que tem entretenimento muito inteligente e entretenimento que trata a gente como um paspalho, né? Eu digo isso com uma certa tranquilidade, porque, por exemplo, eu assisti todos os filmes de super-herói que saíram. Como eu gosto de história em quadrinho, eu leio as histórias e vejo os filmes. Todos são ruins, né? Todos tratam o espectador como um pateta, né? Então, eu acho que dá para separar o joio do trigo. Acho que tem entretenimento muito inteligente, agora, tem entretenimento que trata a plateia como se fosse um bando de criança, né? Tem uma infantilização do cinema. O cinema infantiliza, né? A televisão também, todos os ramos estéticos, digamos, podem nos infantilizar, né? Então, tem um cinema hollywoodiano de entretenimento que nos infantiliza. Então, acho que dá para separar também no campo do entretenimento. Eu falei do Chaplin, né? Acho que o Chaplin é um exemplo, né, de entretenimento muito inteligente. Então, eu acho que dá para separar também entretenimento e entretenimento. Tem entretenimento com E maiúsculo e entretenimento com E minúsculo. Né? O Marildo botou aqui no chat, exceto o Coringa, perguntando. Não, também a mesma coisa, tá no mesmo nível. O Coringa é um filme que a gente... É engraçado, né? Como esses filmes fizeram um certo sucesso, né? Parasita, o Coringa, são mais ou menos contemporâneos, né? Mas para dar um exemplo de como o Coringa é um filme redundante, né? E eu acho que todo filme que é muito redundante trata a gente, assim, não respeita a nossa inteligência. Então, assim, o filme usa umas estratégias que são muito óbvias dentro do cinema. Né? Então, se o personagem está triste, ele usa um filtro azul, aí todo o fundo fica azul. Se ele está com raiva, ele usa um filtro laranja ou vermelho, aí tudo fica... E aí, quando, digamos, o Coringa desabrocha, o Coringa desabrocha, aí tem aquele show de luz, fica tudo claro. É redundante, sabe? Tá dizendo a mesma coisa de 2, 3, 4 vezes, de maneiras um pouco diferentes. Mas é isso, né? A imagem confirma o enredo confirma a imagem. No fundo, não tem surpresa nenhuma, né? Não tem surpresa nenhuma. Não, e o que é pior, né? Dizem que o filme, né? Eu gostei do filme, tá? Não tô dizendo... Eu gostei, como entretenimento, achei bacana. Agora, não é um filme, né, revolucionário, radical, de esquerda, não é. Tanto é que no final do filme tudo leva a crer que tudo aquilo foi uma invenção da cabeça do sujeito, né? Porra, quer dizer, então ele cria... Eu também não gosto de Bacurau, tá, mano? Então o filme vai criando uma expectativa, né? Vai dizendo, tá vendo esse filme aqui, como ele tá mostrando o comportamento da burguesia e não sei o que mais... Aí no final tudo pode ter sido imaginação do cara. É isso então? E mais, hein? Ali mostra, o filme mostra o pai do Bruce Wayne, que vai ser o Batman, um cara sacana, que ferrou com a família do Coringa, né? Se aproveitou da mãe, não reconheceu o filho. Mas como é que ele trata as massas? É a visão das elites das massas, porque as massas lá são perigosas, né? Não são revolucionárias. Elas estão assaltando, elas estão matando. Então, qual visão de elite tem sobre as massas no filme do Coringa? É a visão das elites do século XIX. Temos que conter as massas, porque as massas são malucas, porque as massas são perigosas. Então, no meu ponto de vista, até achei o filme bacaninha como entretenimento, mas não é um filme de esquerda, não é um filme revolucionário, não é um filme subversivo. Pode ser subversivo para os padrões de Hollywood, o que não quer dizer muito, né? É fácil ser subversivo em Hollywood, né? Qualquer coisa que saia um pouquinho da fórmula, mas não é um filme subversivo. Né? O Arley levantou a mão. Pode falar, Arley. Então, Enio, podemos dizer que o cinema é pura fotografia.
Porque tu tava falando aí que muda a tonalidade da... Então, mais ou menos, né? Cinema é imagem. Que não é exatamente fotografia, porque o cinema é imagem em movimento, né? A fotografia é imagem congelada. Então, o cinema é imagem. Num segundo momento, o cinema é imagem música. É imagem som, vai. Não vou nem dizer música, porque tem a fala, né, dos atores e das atrizes. Então, o cinema é imagem, depois o cinema é som. E aí você tem, o diretor, a diretora tem que articular as imagens, e as imagens com o som. Então, o cinema é montagem. Né? A fotografia não é exatamente montagem, né? Então, digamos que a fotografia é um dos elementos do cinema. É curioso que o cinema, ele é um tipo de arte que reúne muitas outras artes, né? Porque o cinema reúne fotografia, o cinema reúne teatro, o cinema reúne literatura, por incrível que pareça, o cinema... porque essa ideia do narrador em primeira e terceira pessoa, de onde os cineastas tiraram isso? Da literatura. Como é que eu narro o filme em primeira pessoa? Como é que eu narro o filme em terceira pessoa? Né? Então, o cinema ele é fotografia, o cinema é música, o cinema é teatro, o cinema é literatura. Quer dizer, ela é uma arte de síntese, né? Ela tenta sintetizar e condensar muitas outras artes diferentes. Então, a fotografia é um dos elementos dela. Né? Mas veja, é diferente, né? Eu vou voltar ao Bazin para dar um exemplo. O Bazin, ele não gostava do cinema expressionista alemão, que é aquele cinema do início do século, década de 20. Então, pensar aqui em alguns filmes do expressionismo alemão, Gabinete do Dr. Caligari, que é o grande exemplo. Né? Eles olham, isso não é cinema a rigor, porque aquele é teatro filmado, que não é a mesma coisa. Eu não sei quem assistiu o Gabinete do Dr. Caligari, né? No filme, o Gabinete do Dr. Caligari, o cenário é muito importante. E o cenário é todo artificial, um cenário montado, como se fosse teatro. Né? Aí o Bazin, mas isso não é cinema, ele diz. Isso é o teatro filmado, que é outra. Você pode filmar. Né? Você pode colocar os atores num palco, ligar uma câmera e filmar. Aí o Bazin vai dizer, isso é cinema? Falo, não, não é cinema. Isso é teatro filmado. Porque o cinema tem que reunir esses elementos, tem que ter a montagem. E como o cinema... o cerne, o coração do cinema é a imagem, não pode ser o cenário que vai contar a história. A imagem tem que contar a história. Não é a mesma coisa. É diferente. É sutil a diferença, mas tem uma diferença. Né? Então, o cinema, como eu disse, é essa arte que tenta condensar muitas outras artes ao mesmo tempo, para criar algo próprio, que é a imagem em movimento. Eu não tô conseguindo enxergar direito aqui, mas eu não sei se é a Laura ou a Fernanda que tá com a mão levantada aqui. Acho que é a Verônica. Eu sei que a Verônica... Sou eu? Sou eu, gente? Verônica... Acho que eu levantei sem querer, então, desculpa. A Fernanda não. tá, a Verônica não tá mais. A Fernanda tá com a mão levantada. Uhum. Pode falar, Fê. Então, eu não sei nem por onde começar, porque eu tenho tanta pergunta para fazer. Porque eu tô achando fantástico, assim, porque eu sou espectadora, gosto muito de cinema, enfim, mas eu nunca tinha olhado dessa forma crítica, né? E aí eu queria te perguntar como que tu vê a questão dos documentários? Eu assisto muito documentário, né? E eu não gosto muito do Democracia em Vertigem, da Peter Costa, tá? Mas eu gosto muito do Helena. Eu não sei se tu chegou a assistir. Não, Helena eu não vi. Então, ela conta a história. É um spoiler, mas não é um spoiler que conta a história do filme, porque ele tem muito mais elementos do que isso, tá? Ele conta a história da irmã que se suicidou, né? A visão dela como uma criança, enfim. E ele me parece que ele traz muitos elementos muito voltados para isso que tu fala, né? Uhum. E eu queria saber assim, como é que tu vê a questão do documentário, tá? E eu queria te perguntar uma outra coisa também, porque tem uma questão do cinema que eu acho que ele é muito subjetivo, né? A forma como ele pega o espectador
e a forma, e assim, e todos os tipos diferentes de espectadores, né, que eles podem interpretar de diferentes formas, enfim. E aí eu não estou falando especificamente, eu estou falando em arte, mas eu estou falando eu não sei se de mensagem que o filme fala, porque eu estou com um filme na cabeça aqui, que eu gosto muito, sou muito fã, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Uhum. Que, claro, tem muita gente que acha bobinho e tal, mas eu tenho uma leitura, assim, eu gosto muito de rever filmes com o passar do tempo, né? Tipo, vi um filme há 10 anos atrás, vejo agora para ver se eu vejo da mesma forma. Eu tenho muito isso, assim. E aí eu vou vendo que as coisas eu vou vendo de uma outra forma. Eu não sei se tu entende o que eu quero te dizer. Mas me parece puxa, me perdi total nisso. Mas eu acho que eu quero te perguntar isso do documentário mesmo. Vamos lá, do documentário, tá? Como tu vê essa questão do documentário, tá? Tu tem alguma coisa, assim, de interessante, enfim, que tal? Eu gosto de documentário também, Fê. Agora, sabe que a gente tem que discernir, tem uma diferença entre, por exemplo, a videoreportagem e o documentário, né? Às vezes a gente toma um pelo outro, né? E são diferentes, né? Uma videoreportagem é diferente de um documentário. Eu gosto de documentários, e aí, talvez o grande documentarista... Agora, também outra coisa, antes de falar disso, a gente também não tem a ilusão de que o documentário é uma espécie de cinema-verdade, né? Porque não é. Porque... como tem um nome documentário, parece que o documentário ele é radicalmente diferente de um filme ficcional, digamos. E não é diferente, né? Porque o documentário também tem montagem, né? Também tem um narrador. O documentário, às vezes, coloca as pessoas em circunstâncias que normalmente as pessoas não vivem, né? Então, o documentário não é uma visão fiel da realidade, né? Até porque, como eu disse, tem montagem, né? Bom, tem dois caras que eu gosto muito, né? Um é o Coutinho, né, Eduardo Coutinho. E o Eduardo Coutinho é um caso curioso, né? Porque ele vai mudando a maneira de filmar os documentários, né? Então, se você pega o primeiro dele lá, na verdade, o primeiro não é exato. Ele começou a filmar em 64, mas veio o golpe, ele teve que parar e finalizou em 84, que é o Cabra Marcado para Morrer, né? E aí você pega os últimos documentários dele, são muito diferentes a maneira de fazer. E aí você tem que entender os propósitos do diretor. Por que ele mudou? O que ele quer apanhar? O que ele quer fazer? Né? Ele tem documentários dos últimos, ele para a câmera na frente de uma pessoa e vai perguntando. Né? Ele não aparece, ele está atrás da câmera, e a câmera está fixa, parada, a pessoa sentada, ele vai perguntando. Mas tem um propósito. Né? E aliás, tem um documentário dele, muito legal, que eu não vou lembrar o nome agora, que é mais ou menos um documentário, porque é um documentário que ele faz com atrizes famosas, é só com mulheres, né? Então tem algumas atrizes e mulheres não atrizes. Só que as mulheres atrizes se apresentam como personagens. Então, sei lá, tem uma atriz A, ela não aparece como atriz A, né? A atriz, sei lá, tem a Fernanda Torres, né? A Fernanda Torres não aparece como Fernanda Torres, ela aparece como Maria. Jogo de cena, exatamente, Polly, obrigado. Jogo de cena. Então, o próprio Eduardo está mostrando, o documentário não é retrato fiel do mundo. O documentário é uma versão possível do mundo, né? E aí um outro documentarista, quer dizer, ele não é documentarista, na verdade, ele fez documentários também, mas fez muito filme de ficção, que é o Leon Hirschman. Né? O Leon Hirschman tem um filme que eu até anotei aqui, que chama Maioria Absoluta. É um documentário curtinho que ele vai contar a vida dos cortadores de cana. Né? E é lindo e triste, né, o documentário. Assim. Então eu gosto de documentários. Mas acho que a distinção que a gente tem que estabelecer que é a diferença entre documentário e vídeo-reportagem. Né? Porque tem muita coisa na Netflix, por exemplo, que não é a rigor documentário. Do ponto de vista da linguagem, é uma videoreportagem. Né? É um trabalho jornalístico, na verdade. Né?
E aí, uma coisa particular, Fê, é que tem no Leon Hirschman e tem no Glauber, que já está falando aqui, mas não que o Glauber não fez documentário, quer dizer, ele até fez, acho que um documentário. A gente sabe que a sociedade brasileira é profundamente contraditória, né? E eu gosto, particularmente, de filmes, e aí, sejam ficcionais, sejam os documentários, que tragam essa contradição para o próprio plano narrativo, para o próprio plano da linguagem cinematográfica, né? Que o Democracia em Vertigem não faz, né? O Democracia em Vertigem, ele pode até apresentar, eventualmente, lá uma luta, uma disputa, mas ela vai oferecendo saídas fáceis. Eu digo saídas fáceis do ponto de vista da linguagem, tá? E é uma visão muito pessoal, né? Muito peculiar, muito particular dela, está muito enraizada na história da família dela, né? Então parece que ela está tentando encontrar no filme explicações para as posições políticas da própria família. E aí, do ponto de vista da linguagem, ela soluciona as coisas muito facilmente, né? Eu não gosto disso, né? Porque não tem reflexão. O diretor ou a diretora já te apresenta uma solução. Repito, não está oferecendo solução política, não é isso. Mas é uma solução no plano narrativo, né? Eu não gosto. Eu não assisti o Arley Roma do Alfonso Cuarón. Eu preciso ver. Eu acho o Cuarón um bom diretor, tá? Mas é bom diretor comparando com os diretores contemporâneos. Não é um gênio do cinema, nada disso. Aliás, muito longe disso, né? A Val fez uma pergunta que eu desconheço, Val, eu não assisti as animações. Eu gosto de animação também, mas essas aí eu não vi, tá? E eu não poderia dizer, falando sobre o que eu não vi. Eu gosto muito das animações japonesas, essas eu vi várias. Vou ver, Lu. Aqui a Val comentou, eu não vi. Então, Val, mas eu não vi você pode dar algum nome de um filme das animações? Porque eu desconfio que eu não vi os filmes do Ghibli. Eu desconfio. Então, eu não vi a Viagem de Chihiro. Princesa Mononoke eu vi. Esse eu vi. Não sabia que era do estúdio, mas esse eu vi. A Viagem de Chihiro, que é tão falado, eu não vi, né? O Akira é do mesmo estúdio? O Akira eu vi. Okay? Mas então, aí, de novo, né? Eu gosto das animações japonesas, muito. Porque a gente tem que comparar o que é comparável, né? Então, comparar animação com animação. Mas as animações japonesas, embora do ponto de vista estético sejam muito bonitas, algumas delas, pelo menos, elas têm, digamos, elas adotaram, infelizmente, pelo menos as mais recentes, quase que um padrão, por falta de expressão melhor, quase um padrão hollywoodiano de narração. Por que eu estou dizendo isso? Porque as que eu vi algumas na Netflix recentemente, né? Então, as histórias têm 3 atos, a história é linear, né? Ela te apresenta um personagem, esse personagem entra numa certa crise, depois tem uma certa redenção. Então, embora, do ponto de vista estético, elas são muito bonitas, porque eles, inclusive, mantêm, digamos, uma produção artesanal, né? Eles fazem à mão, né? Ao contrário de Hollywood, lá da Pixar, tal, que abandonou isso e faz tudo por computador. Eles são muito bonitos, né? Mas do ponto de vista narrativo, eles estão adotando uma linguagem muito ocidental, digamos, muito ocidentalizante. E é engraçado, né, Vitor? Eu gosto do Akira também, mas acho que perde tanto em relação à história em quadrinho. Acho que a história em quadrinho é melhor que o desenho. Eu gosto do desenho, eu gosto muito do desenho. Mas repara como a narração do desenho, no quadrinho isso é diferente, mas no desenho o que acontece, né? Apresenta o personagem entra em crise, e aí você tem uma solução para o final, né? Pode ser uma solução aterradora, porque morre todo mundo, mas tem uma solução, né?
No quadrinho, as coisas são mais ambíguas, eu acho, mais sem resposta. E aí, eu acho que os animes japoneses, pelo menos esse mais... Akira nem é tão recente, né? Mas no caso do Akira, acho que isso fica muito patente. Quando foi transformado em cinema, ele adotou uma narrativa muito ocidentalizante, que no quadrinho não tem. A narração do quadrinho, do mangá, ele é muito japonesa no Akira. Acho que eles não conseguiram, no desenho, transportar esses elementos típicos do mangá japonês para a animação. Eu acho que a animação ficou, como eu disse, num plano narrativo muito ocidentalizante, né? E aí é muito diferente do cinema japonês, né? Aí o cinema japonês é muito diferente das animações. É difícil comparar porque, como a gente tem que comparar coisas que são comparáveis, né? No cinema japonês, acho que está num outro degrau. Mas eu quero voltar a uma outra coisa que a Fernanda falou, né? De pegar o espectador. Então, só me permite te interromper rapidinho. Depois desse teu complemento, a gente tem 2 perguntas, 2 mãos levantadas, uma é do Guilherme Almeida e a outra é do Michael. Tá. Então, assim que tu terminar, vocês podem perguntar. Tá. Aí, as coisas de pegar o espectador, né? Eu acho que a gente tem que... eu vou voltar, aí quem é da filosofia pode me corrigir. Eu vou voltar a uma proposta do Kant, que depois um crítico mais dos anos 50, 60, americano retoma, mas eu acho que consegue levar ainda para um outro nível, que é o Clement Greenberg. O Kant foi o primeiro cara a dizer, e eu acho que isso a gente tem que respeitar muito, dizer o seguinte, olha, o juízo estético, ele não pode separar a reflexão do prazer estético. Essas coisas não andam separadas, a gente tende a separar, né? O que o Kant vai dizer para a gente, depois o Greenberg retoma e avança? Porque a gente tem a impressão de que quanto mais eu penso no filme, mais sem graça, digamos, o filme fica, né? Quando que o Kant e o Greenberg vão dizer o contrário, porque as coisas estão juntas, né? Quanto mais eu penso no filme, mais eu vou sentir prazer por aquele filme, porque eu vou estar desvendando as camadas do filme, vou interpretando o filme, e aí eu acho que cinema e arte em geral não tem que passar mensagem nenhuma. Quem passa mensagem é panfleto, é o militante tem que passar mensagem, o político tem que passar mensagem. Acho que a arte não. A arte tem que provocar tanto a reflexão quanto o prazer estético, que estão juntos. Então, quanto mais eu penso sobre o filme, mais eu curto o filme, quanto mais eu curto o filme, mais eu penso sobre ele. Porque se passar uma mensagem, eu acho que é o fim da arte, quer dizer, tá te dando tudo de mão beijada, ó, a mensagem é essa daqui. Não, faz pensar sobre o filme, sobre o mundo, né? E não separar o gozo estético, a fruição estética da reflexão, não estão separados. Eles estão juntos, né? E aí, para eu refletir melhor sobre a arte e passar a apreciar mais, eu também preciso me informar mais, né? Eu preciso mergulhar naquilo, né? Eu vou dar um exemplo, dá uma notinha de rodapé, eu sei que eu estou me alongando, mas eu tenho o mesmo problema da Fê, eu falo demais. Mas eu vou dar um exemplo meio banal, mas para ilustrar o que eu estou dizendo, que não é nem com cinema, é com música, tá? Eu sempre gostei muito de música, eu não sou músico, eu não leio partitura, eu não toco instrumento, eu ouço música, fundamentalmente, quase todos os estilos de música, e leio sobre música. E aí, a coisa de uns 10, não é muito tenho, né, 10, 15 anos, eu tinha um certo preconceito, uma certa fase do Bee Gees. Todo mundo aqui deve ter ouvido o Bee Gees, né? Eu gostava porque o Bee Gees é uma banda que nasce no finalzinho dos anos 50. Então, quando o Bee Gees fazem sucesso lá em 74, 75, eles já tinham mais de 10 anos de carreira. Então, eu gostava dos Bee Gees dos anos 60, que meio que flertava com os Beatles e tal. E aí chegava lá na fase disco dos Bee Gees, eu não curtia muito.
Mas eu não curtia por quê? Porque eu não conhecia, de fato, a história da disco music, eu não conhecia aquele cenário nova-iorquino. E à medida que você vai lendo, vai vendo, tem um documentário muito bom na Globoplay sobre os Bee Gees. Vai vendo documentário, ali é um documentário mesmo, não é uma... É um documentário meio quadradinho, assim, mas ele é bem feito. À medida que você vai vendo, vai lendo, vai ouvindo música, você fala, meu, caraca, os Bee Gees foram geniais. Na fase disco deles foram mais geniais do que aquela fase que eu gostava nos anos 60. Mas me faltava o quê? Informação. Informação histórica, informação musical. Veja, eu estou falando dos Bee Gees, né? Não estou falando do Mozart, do Beethoven. Então, eu acho que quando você gosta de uma coisa, tem que mergulhar, não precisa ser um especialista, sabe? Mas se informar, né? Eu gosto de cinema, então deixa eu ver bastante filme, deixa eu ler sobre os filmes. Eu gosto de música, não preciso ser músico, mas deixa eu ler sobre música, ouvir muita música, muito tipo diferente de música, ver muito tipo diferente, para a gente conseguir até comparar, né? Por que eu posso dizer com certeza que o Bergman é melhor do que o filme do Homem-Aranha, né? Sabe? Veja, não vou deixar de ver o Homem-Aranha, eu vou ver o Homem-Aranha, né? Eu vou ver o Batman, mas vou ver o Bergman também, vou ver o Godard, vou ver o Glauber Rocha, né? Então, eu acho que, eu já disse uma vez isso para a gurizada do PET, a gente tem que aumentar a nossa prateleira, a gente tem que colocar coisas, não tirar, né? Não é porque eu coloco o filme do Glauber Rocha que eu não posso colocar, sei lá, o Bacurau, que eu vi, não gostei, mas por que eu tenho que tirar da prateleira, né? Eu coloco ali, e aí tem o meu gosto pessoal, esse eu gosto mais, esse eu gosto menos, mas às vezes a gente avalia mal porque falta informação, né? Eu acho que sim, Marco, eu acho que tem que tirar. Mas enfim, eu me alonguei. Gustavo, passa aí para os próximos. Eu não sei se eu me fiz claro também. Não, antes de passar a palavra para o colega Guilherme e para o Maicon, o pessoal da lista de chamada pode lançar os links aqui no chat para o pessoal ir começar a preencher o formulário. E daqui a pouco já são 8h30, o nosso teto é às 9h. Só tem a Maiele também. A Maiele também ergueu a mão. Deixa eu comentar. Eu tô pelo celular, então eu não tô conseguindo acessar as coisas, os formulários facilmente. Daí, se tu puder, Bárbara, passar para o pessoal aqui no chat, eu te agradeço. Tô tentando reconectar, não consigo. O computador tá falhando. É isto. A ordem que aparece aqui de mãos é o Guilherme e o Maicon. Mas tinha mais gente, Se mais alguém levantou a mão, pode falar que eu anoto aqui. A Maiele tinha levantado a mão, não sei se foi por engano, não, mas ela tinha levantado a mão. Tá, o Guilherme pode... Tá. A Maiele disse que foi sem querer, acontece. Oi, pode gente. falar, Guilherme. Na verdade, aqui é a Vitória, que a gente está assistindo junto, mas sim, pergunta dos dois. Na verdade, retomando um assunto que foi dito lá no início, assim, também não quero atrapalhar e tal. Eu também não sou da área de cinema, na verdade, eu faço pós em Direito, enfim, mas estudo Sociologia Jurídica, digamos assim. E o Gui, na verdade, faz doutorado em cinema, então a gente meio que veio aqui para fazer coisas juntos. Mas tá muito legal o debate, assim. E, na verdade, eu queria só perguntar do filme do Coringa, porque eu estudo bastante criminologia, né? E é um filme que a gente passa muito para os nossos alunos de criminologia para discutir questões ali dentro, né? Relacionadas com isso. E, na verdade, tu falou uma coisa que dialogou muito com o sentimento que eu tinha, que é um filme muito óbvio, porque algo me incomodava nesse filme, eu não sabia dizer exatamente o que era, mas é justamente isso, assim. Ele trabalha as coisas de uma forma óbvia, né? Mas, por outro lado, eu acho que para o grande público, assim, ele traz questões que as pessoas normalmente não pensam, que são duas, para mim, que são as principais, né? Que, na verdade, é o que a gente discute com os alunos, que é, primeiro, a questão não é a falência, né? Mas, digamos assim, o desmonte
da proteção pública, social, enfim, e como isso pode gerar uma certa criminalização da doença mental, né, que no caso a questão que é trazida no filme, né. Enfim, eu acho que e isso, assim, tem um certo valor, né, se tu for parar para pensar, porque às vezes as pessoas têm acesso a esse tipo de debate vendo filme, assim, a minha mãe, por exemplo, ela é assistente social, ela ficou muito, assim, se sentiu muito representada no filme, né, quando tem aquela cena da assistente social dizendo, olha, o serviço não existe mais, não tá aqui, porque, enfim, né, e também a questão da criminalização da saúde mental. Daí era só isso, assim, queria ver o que vocês acham disso, e também fiquei curiosa, mas na verdade só para ouvir, porque eu tô bem interessada em saber a tua percepção mesmo, de por que tu não gostou de Bacurau. Mas é só para saber, às vezes é uma questão de gosto, né, mas enfim. Não, eu concordo, tá? Inclusive a Verônica também, eu acho o seguinte, eu não acho que o Coringa, do ponto de vista cinematográfico, seja um grande filme, né? Mas, como eu disse no início, não sei se você ouviu, quando a gente vai comentar um filme, não vou nem dizer analisar, mas a gente vai comentar um filme, a gente pode tomar algumas decisões, né? Ou eu posso comentar as coisas que estão no plano do conteúdo, ou só no plano da forma, ou tentar articular, né, conteúdo e forma. Então, eu acho que é válido a gente fazer comentários de elementos que estão no plano do conteúdo, claro que sim, eu acho que você tem razão. Talvez, né, algumas questões, as pessoas vão começar a pensar nelas a partir desse grande cinema industrializado, desse grande cinema hollywoodiano, né? Mas eu acho que é o tipo de filme... Desculpa, eu esqueci seu nome, que eu estou vendo o nome do Guilherme só aqui, eu fico com o nome do Guilherme na cabeça. É Victoria, mas pode chamar Vitória. de... Tá, Vitória. Mas acho que a gente tomar cuidado, porque eu acho que esses filmes têm armadilhas, né? Então, ao mesmo tempo que mostra ali, né, como que o desmonte do sistema de saúde causa problemas, ao mesmo tempo mostra que o sujeito é criminalizado, né? Quer dizer, o Coringa vira o quê? Um maluco que sai matando gente, né? E as massas, de novo, né, elas aparecem como massas perigosas, massas que tem que ser... Elas não estão... Quer dizer, a revolta lá não é política, né? Não tem revolta política. Tem revolta, mas não é política, né? E isso pode causar armadilhas, porque, por exemplo, olha como é maluco isso. Eu vi gente da direita falar que o filme do Coringa era um filme de esquerda, mas eu vi gente de esquerda dizer que o filme é um filme de direita. Ele é um filme, para os padrões americanos, liberal. Ele é um filme liberal, que acaba individualizando questões sociais. Ele não aborda a questão. De novo, a questão social depende do comentarista, de quem vai comentar. Você pode mostrar, tá vendo o que acontece se a gente desmontar o sistema de saúde, mas o que o filme faz? O filme individualiza questões sociais. Ele não trata as questões sociais como sociais. Mas eu acho, de novo, essa é uma estratégia, né? Eu acho que é legítimo, e eu, a partir desses filmes que o grande público vê, eu tentar pensar elementos para fazer as pessoas pensarem, né? Claro que é válido, é evidente que é. Inclusive, o Bacurau eu não gosto, porque eu acho o Bacurau um filme meio óbvio também, né? E um filme pretencioso, eu acho ele muito pretencioso. Eu acho que ele é um bom filme de entretenimento, mas ele não é um filme de reflexão, eu acho. Porque ele é óbvio. É claro, você pode retirar elementos lá para mostrar para as pessoas. Mesmo o Parasita, que é um filme que eu acho óbvio, mais óbvio ainda que o Bacurau. Só fazer um comentário, né? Então mostra as pessoas do ambiente fechado, o cara fecha a câmera para apresentar todo mundo. Aí vai para uma casa grande, ele abre a câmera e coloca lá um filtro, né, de deixa tudo confortável. Pô, é redundante o filme o tempo todo. Tá, eu acho, que tá me tratando como um idiota, né? Eu sei que é assim, você não precisa mostrar tudo mais de uma vez, né? As pessoas vivem num ambiente fechado, eu fecho a câmera. As pessoas estão num ambiente confortável, eu abro a câmera. Pô, sabe, do ponto de vista cinematográfico, é como se você estivesse colocando a câmera para uma criança de 15 anos de idade. O cara vai fazer isso, entendeu? Agora, eu posso, como comentarista, né, retirar elementos para fazer as pessoas pensarem? Claro que sim, claro que eu posso, é legítimo. Eu acho que isso deve ser feito. E isso pode ser feito em qualquer filme. Pode ser um grande filme ou um filme que não seja tão grande assim, né?
Eu selecionei o Glauber Rocha por uma série de razões, que acho que vão ficar mais claras quando a gente comentar, mas eu não preciso colocar o Glauber Rocha, eu posso falar de Brasil a partir de outros filmes. Eu posso falar de Brasil a partir do Central do Brasil, eu posso falar do Brasil a partir dos Trapalhões, eu posso ir retirando elementos, é legítimo fazer isso. Eu não estou deslegitimando não, tá, gente? Eu só estou mostrando que no plano da linguagem do filme tem problema. Tem problema. Não consegue, de fato, transportar uma questão política, transformar uma questão política em questão estética. Enfim, tem mais gente para falar, estou falando muito. O Vitor mandou a lista de presença aqui no chat e deu erro o nosso formulário do público externo, então a gente está enviando do público interno da URGS. Lá vai ter o campo que pede o número do cartão, quem for do público externo pode botar 000, tá? Só para a gente ter o controle desse nosso encontro. E o Arley também falou que ele estava com problemas para escutar. Mais alguém está tendo problema no áudio ou coisa do tipo? O áudio está perfeito, eu levantei a mão. Olha lá, ele está com a mão levantada. Então, agora na lista de falas é o Maicon e o Amarildo. E eu acho que depois a gente pode ir começar a encaminhar para o final nosso encontro, são 8h30. A gente tem que encerrar às 9h e deixar um espacinho para caso tenha dúvidas ainda a gente poder esclarecer, tá bem? Então tá. Tá contigo, Maicon. Tá bem, gurizada. Vou ser bem rápido. Primeiramente, queria agradecer o Enio aí, que tá dando, na real, a aula, na verdade não é uma aula, é um diálogo, né? É bom quando a gente aprende junto, assim, e tô aprendendo um tantão, assim. Mas para expor, assim, fazer uma pergunta no final, que, tipo, eu demorei muito para gostar de cinema, né? Enfim, para mim, tipo, cinema, para mim era ver Homem-Aranha e ver, sei lá, qualquer blockbuster, assim. E meus amigos onde eu moro aqui, tipo, são muito assim, né? Eu tento mostrar um filme um pouquinho mais complexo, a gurizada não curte, assim. E eu só comecei a gostar de filme porque eu gosto muito de trabalhar com ideologia, né? Eu li o Althusser e fui ver aquele filme do Zizek, que é o Guia Politicamente Correto da Ideologia. E tinha um filme que chamou a atenção, que era o They Live, né? Que, na real, ele é um grande blockbuster dos anos 90, mas, tipo, vou ver esse filme aí. Aí eu fui ver o They Live e, na real, tem um caráter revolucionário naquele filme, por mais que ele seja um blockbuster, não no sentido de, de ter ideologia ali, o cara põe o óculos e vê a realidade, mas de que a classe dominante é desumanizada, porque ela é um extraterrestre. Eles são os outros. Eles são passíveis de serem mortos, assim. Isso só fez sentido para mim quando eu li o Condenados da Terra, na primeira parte sobre a violência do Fanon, aquilo fez sentido para mim, sabe? Então, acho que o próprio conhecimento de cinema, da arte, ele é codificado, assim, porque tu precisa de certo repertório. Assim como o livro, né? A gente lê um livro e não entende porcaria nenhuma. A gente precisa de um tempo de maturidade. A gente lê aquilo de novo, começou frau, assim, não entendi. Eu queria perguntar pro Enio, assim, o que ele considera, dentro de um filme, um caráter revolucionário, assim, no sentido de uma abertura à reflexão, assim. E se tem um exemplo de filme, assim, para nos dar, que faz essa abertura, assim. O They Live, assim, ele é o final americano, né? Ele vai lá e mata todo mundo e tal, né? É o normal. O John Nada morre junto, a menina lá é uma traidora e tal. Mas o que achei massa é que a classe dominante eram ETs, entende? Não eram humanos, assim. Aquilo ali, pra mim, fechou. Porque eu não suspeitava que ia ser ET. Eu pensei, deve ser um empresário, mas na real era um bando de ET que vinha de outro planeta e explorava a humanidade. E é igual a realidade, né? Na real, a classe dominante é um bando de... Enfim, mas fica aí a pergunta do Enio. Obrigado por toda a contribuição que tem dado. Eu que agradeço, assim, também estou aprendendo, né, dos estúdios Ghibli, aí eu vou atrás das animações para ver, e para mim estar junto com a gurizada, como isso é um alento, né, uma troca bem bacana, assim. Então eu que agradeço o convite, a presença de todos e todas, uma sexta-noite, né. E alguém falou do filme de terror, pode dar umas dicas também de cinema de terror. Quem foi que deu a dica aqui? Foi a Marciele, né. Dá sim, Marcelo, bota aí no chat para a gente. Então, Maicon, eu acho que você usou uma palavra-chave aí que é repertório, né? Eu acho que quando a gente gosta de um assunto, a gente tem que se informar, né? Então, no caso do cinema, é ver muito filme diferente um do outro, né? E ler sobre cinema, né?
E claro, cada um vai desenvolver um gosto que pode ser muito pessoal, né? Então, assim, eu gosto de ver entretenimento, né? Porque é difícil a gente ver, pensar o tempo todo, né? E eu não sei se, né? A Vitória falou que é do direito, o Guilherme faz cinema, e tem gente da filosofia. Então, eu não consigo, pelo menos, não sei vocês, de pensar 24 horas por dia, né? É difícil. Eu gosto de entreter, eu gosto de ver Netflix, eu gosto de ver desenho, eu gosto de ver filme de super-herói. Não vi o Liga da Justiça aí porque tá muito caro. Os caras estão cobrando 50 pau para ver o filme. Eu acho uma cinte, isso, não vou ver isso. Quer dizer, queria ver, mas não pagar 50 reais. Né? Isso é o fim da picada. Né? Pois é, Vitor. E eu gosto de entretenimento, mas assim, pensar cinema com C maiúsculo, então, Verônica, eu tenho que partir para isso, para pirataria. Eu gosto de filmes, que é aquilo que eu digo, que consigam como disse a Fernanda, te pegar do ponto de vista estético, né? Filmes bonitos, assim, mas ao mesmo tempo, filmes que não te deem respostas na bandeja, né? Eu gosto de filmes que me façam pensar. São filmes enigmáticos, são filmes que você tem que ver mais de uma vez, né? E ao mesmo tempo são filmes bonitos, né? Tem imagens bonitas, né? Então, eu gosto do Glauber Rocha, claro, por isso que eu escolhi o filme. Eu gosto muito do Bergman, né? Eu gosto muito do Júlio Bressani, eu gosto muito do Nelson Pereira dos Santos, eu gosto do Leon Hirschman, que eu falei há pouco, né? Eu gosto do Tarkovsky, eu gosto do Eisenstein, eu gosto do Chaplin, mas eu gosto desses filmes que ao mesmo tempo me pegam, me fazem pensar, né? E faz pensar no seguinte, não achar... Sabe aquela pergunta que muita gente às vezes faz? Eu gosto do Abbas Kiarostami, é o diretor iraniano, gosto muito do Abbas Kiarostami. Sabe, não sei se vocês já passaram por isso, sair do filme e um amigo, namorada, perguntar, e aí, você entendeu o filme? Eu não quero entender o filme, eu quero pensar sobre o filme. Porque a hora que eu entender o filme, esvaziou o sentido do filme. O filme ficou óbvio, né? E tem filme que fica óbvio em 15 minutos, né? Você viu 15 minutos de filme, eu já sei como esse filme vai terminar, né? Então eu gosto de filmes que me dão esse prazer estético, mas que me façam pensar. E que, assim, por mais que eu pense, eu nunca vou chegar a uma resposta, não, o filme quis dizer isso. O filme vai abrindo portas, né? Você pensar um monte de coisa. Eu gosto de filme assim, né? Não sei se eu respondi. Pode ter mais alguém para perguntar. Tinha um rapaz. O próximo é o Amarildo Veiga. E Amarildo, antes de você fazer a pergunta, te dar os parabéns. Tá uma foto linda, com não sei se é o filho ou a filha no colo. Tá filha. Linda. Filha, linda, parabéns. Eu não estou conseguindo virar a câmera aqui, eu vou ter que fechar a câmera. Então, aqui. Bom, enfim, mas assim, eu estava pensando, o Coringa, né, um filme que ele chama atenção, claro que a obra, eu não sei se é arte, né, se o Coringa chega a ser arte, né? Mas, enfim, é Hollywood, né, Hollywood não dá para esperar muita coisa, né, meio enlatado, a coisa vem meio... Mas o que me chama a atenção, assim, eu tive uma leitura diferente, claro que aí eu sou da geografia, né, e a gente pode ligar tudo a tudo e achar que, enfim, né, a gente vive nessa época que, enfim, a gente pode, até pós-verdade, né, a gente pode ter a verdade que a gente quiser. Mas o Coringa, o que mais me chama a atenção, é do ponto de vista social, né, não sei se foi só a mim, é pensar como tanta gente pode seguir um criminoso, né, porque ele é um criminoso. E isso tem a ver com a gente, com o Brasil, né? A gente tem um psicopata que está nos governando, né? Aí também o Coringa seja o debate, né? Eu assisti um debate psicanalítico, se ele era ou não psicopata. Na verdade, ele não é psicopata, porque ele tem um senso, né? Ele tem empatia pelo outro, né? Ele demonstra empatia. E ele mata a primeira vez por violenta emoção. Então, essa questão criminológica que também é um debate que o filme enseja, que a Victória trouxe, né? A questão criminológica. Mas, enfim,
será que é querer será que não dá para, tipo, Hollywood, quando a gente assiste, normalmente é entretenimento, né? É como tu falaste, os filmes de super-herói que eu gosto também, assisti todos, mas nos tratam como crianças, né? De 8 anos de idade. O Coringa, ele sai um pouco disso, que ele ainda faz a gente pensar um pouquinho, e muito pouco, claro que tá tudo ali, né? Tá tudo colocado, tá tudo pouco. E eu ia te perguntar, assim, do Tarantino, o que tu acha dele? Porque, assim, ele vem, é um pastiche, é engraçado, inclusive, né? Mas ele traz a questão das minorias, né, dentro do discurso dele. E que isso, para Hollywood, já é bastante, né? Não dá para, como eu falei, claro que se a gente quiser ver Buñuel, quiser assistir, aí a gente vai pensar, né? Vai assistir filme. Mas quando a gente está assistindo Hollywood, eu não espero muita coisa, né? Aquilo já está pronto, a piada vem pronta, a hora, como se tivesse a plaquinha, riam, chorem, a coisa vem meio que pasteurizada. Mas o Tarantino, é evidente que ele faz esse pastiche, essa coisa, mas ele traz ali a questão da mulher com o Kill Bill, que ela sofre aquele monte de abuso, e a questão do negro com o Django Livre, que aquela cena que para mim é enigmática, do Django saindo da Casa Branca, a Casa Grande, queimando. Os judeus com o filme Bastardos Inglórios, né, na Segunda Guerra, os judeus vingando, matando Hitler, né? Como é que tu vê isso? Na verdade, sim, é engraçado, é um pastiche, é uma coisa pasteurizada, a gente já sabe que vai assistir, mas ele vem com esse viés, assim, né? É isso. Obrigado, Marildo. Eu gosto do Tarantino. Tá? O Tarantino filma super bem. E o Tarantino talvez seja um dos grandes nomes do tal do cinema pós-moderno, porque ele faz justamente isso, mas é proposital, é pastiche, né? Marcelo, é o Amor por Pés, ele filma o pé, né? Ele vai colando cenas, né? Ele é um cara que tem uma memória absurda, ele viu muito filme. E eu gosto do Tarantino, mas quando você olha o Tarantino, você fala, mas eu já vi essa cena em algum lugar. Mas é proposital, ele faz isso mesmo, né? Ele vai colando cenas, né, de vários outros filmes. Mas ele filma muito bem, né? Ele filma muito bem. Ele sabe montar filme, tanto é que eu acho que no último Oscar, acho que o filme que devia ter ganhado o Oscar era o filme dele. Eu acho que era o melhor filme ali, melhor que o Parasita, inclusive. Do ponto de vista do cinema, né? Agora, é aquela história, né, mano? Eu acho que é um bom entretenimento. Já não pode esperar uma crítica do Tarantino, né? E aí, nós falamos do Django Livre. De novo, pode parecer que eu não gosto do Tarantino, mas eu gosto, eu vi todos os filmes do Tarantino, é claro que agora não dá pra, se sair o filme do Tarantino, não vai dar pra ver. Até ele tá dizendo que vai filmar só mais um filme, né? Mas eu vi todos, eu acho o último o melhor filme dele, o filme mais maduro, que tem ironia, né? Geralmente ele não sabe lidar com ironia. Nos Bastardos Inglórios ele tenta ser irônico, mas não consegue. Eu acho que lá é um filme, do ponto de vista de... Ele faz uma leitura da história que eu acho arriscada, perigosa mesmo. Então, parece que eu não gosto, né? Eu gosto do Tarantino. Mas quando você pega lá o Django Livre, eu vi muita gente, muitos amigos meus dizendo isso, né? Não, mas tem a questão da escravidão do negro. Então, veja, você tem uma questão que é histórica, social, mas como ele trata isso no filme, né? Ele individualiza, que é típico do imaginário americano, né? Tudo gira em torno do indivíduo. Então, ele pega uma questão que é histórica e social e reduz a condição de um indivíduo. Você pode até fazer isso e manter a questão histórica em jogo, mas não é. Porque como ele reduz a questão do indivíduo, qual que é a jornada do Django? É uma jornada de amor e vingança. Só. Não tem, a questão, tanto é que quando o Django tá preso, explode os caras, ele liberta os negros, o que ele fala para os caras que estavam presos? Não quero saber de vocês, a vida de vocês não me interessa, quer ir embora, vai. Porque para ele o que interessa é encontrar a amada e se vingar daqueles que a raptaram e aprenderam, né? Então veja, é uma história típica do faroeste americano, que você reduz questões históricas a questões individuais.
seja a busca da vingança, seja a busca de um grande amor. Onde está a política, então, aí? Você percebe como, ao longo do filme, ele dilui a política, ele dilui a história, ele dilui a sociedade. Então, do ponto de vista de cinema, tem crítica ali? Não tem. Porque ele não consegue transplantar essas questões, digamos que são externas ao filme, transformar essas questões em questões estéticas, de linguagem cinematográfica mesmo. Coisas que, por exemplo, pega o cinema realista italiano, os caras conseguem, o Vittorio De Sica faz isso. Ele transforma questões históricas e sociais em questão de linguagem. A história e a sociedade não se dilui, mas elas são plasmadas esteticamente. No caso do Tarantino, em nome até de uma cena bonita, não, o Vittorio De Sica é demais, Verônica, é um baita de um diretor, os filmes do Vittorio De Sica são lindos, né? E tem história ali, tem sociedade. Claro que ele vai mostrar a história de uma personagem, né? Ladrão de bicicleta, o cara perde a bicicleta, quer dizer, a bicicleta é roubada, ele precisa da bicicleta para trabalhar, mas a questão histórica está lá, por meio de um indivíduo, mas ela está lá, e ela é transformada em imagem. O Tarantino, às vezes, em nome de uma imagem bonita, ele sacrifica a história, ele sacrifica uma questão social, né? Então eu gosto, mas aí eu colocaria o Tarantino como um entretenimento. É um bom entretenimento, ele sabe filmar, ele filma bem, mas é isso, né? É um entretenimento de alto nível, não é um cinema crítico, reflexivo, né? Não é, né? Pelo menos do meu ponto de vista, não, né? O Enio? Oi. Só para defender um pouquinho. Não, que aquela hora que tu falou que ele solta assim, não é bem assim, ele não deixa, tipo, a galera, vocês se virem, porque eu, pelo menos, eu acho que passou a mensagem, sim, uma coisa, tipo, uma parada mais social, porque quando ele, bem nessa cena, ele solta o cavalo da cela e liberta todo o cavalo, aí sobe e, tipo, e a galera, tu diz no início? Não, tem uma cena que o Django é preso, né? E ele está sendo levado. Inclusive, um dos caras que prende ele, são 3 caras, é o próprio Tarantino, né? O Tarantino participa dos filmes, né? Sim, então nessa cena, e inclusive, quando ele sai de cavalo, tipo, foca na cara de um deles que tá na carroça, assim, e ele tá emocionado, assim, tá, tipo, meio que passando uma mensagem que, tipo, que eles viram que é possível fazer alguma coisa, sabe? Então, não sei, mas aí... Passou um pouco, mas aí, Matheus, veja só, o que eu quis dizer, pelo menos não fica cavalo nenhum para os caras fugir, né? Ele solta todos os cavalos, né? Então, se aqueles 3 ex-escravos que foram libertados vão ter que caminhar, né? O que eu quis dizer é que ele é indiferente àqueles 3, ele não está preocupado com os 3. Tanto é que ele pega o cavalo e que, como o Tarantino filma, né? O Django dá as costas para os 3. Ele dá as costas, os 3 são indiferentes. Porque na cabeça do Django a questão não é escravidão. É liberdade, é minha liberdade da minha amada. Eu tenho que ir atrás da minha amada, né? Aí que está o problema. E o jeito de filmar mostra isso, porque o Tarantino filma de um jeito que o Django dá as costas, ele fica de costas. Então ele é indiferente ao destino daqueles 3, né? De repente, eu gosto do Tarantino, tá? Mas é que eu acho que é entretenimento, não é um filme de reflexão, né? Eu acho que aí, se a gente quer, de fato, né, filmes de reflexão, aí a gente tem que apelar para outros filmes, né? Inclusive filmes no Brasil, né, que tratam dessas questões, sobre, né, questão do preconceito racial, escravidão no país, né? Eu acho que a gente encontra aqui, né? Inclusive, num dos filmes do Glauber Rocha, é o primeiro filme do Glauber Rocha, como é o nome? É um filme de 62. Eu tinha anotado o nome dele também, porque eu sabia que na hora H eu ia esquecer o nome. E claro que eu esqueci, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu vou procurar o nome do filme aqui do Glauber. Barravento. É o Barravento de 62. Que era uma comunidade de pescadores negros, tal. Ou o documentário do Leon Hirschman, né? Então,
aí é outra história. Aí, de fato, é cinema para pensar. Porque o filme do Tarantino é para divertir, né? Mas, de novo, ele é um entretenimento bem feito, que em alguns momentos, você saca alguma coisa que te dá um estalo. Agora, o filme é feito basicamente para te divertir, não para te fazer pensar, né? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Já são 10:50. Poderia repetir o nome do filme do Leon Hirschman? Deixa eu pegar aqui de novo para não esquecer. É um documentário que ele fez em 64. É um dos primeiros filmes do Leon Hirschman, chama Maioria Absoluta, Amarildo. Maioria Absoluta. Ok, obrigado. Imagina. São 8:50, né? Que é o nosso teto. Então, eu acho que a gente pode encaminhar para o final. E se algum colega tiver alguma dúvida ou ainda quiser fazer alguma colocação, esse é o momento. E antes de abrir esse espaço, antes eu tinha uma pergunta, né, que eu tinha organizado aqui para fazer para o Enio, que era sobre quais as obras incontornáveis para pensar sociologicamente o Brasil. Mas eu acho que o Enio já bateu tanto nessa tecla, esmurrou, que não tem mais sentido. Então, assim, eu acho que é mais um desafio para a gente, para o grupo que a gente está organizando e para essa atividade aqui, da gente indicar obras para se pensar, não necessariamente sociologicamente o Brasil, mas pulgas para a gente botar atrás da nossa orelha. Então, no nosso próximo encontro, eu vou ver se a gente consegue organizar um documento e coletivo para a gente ir botando lá umas indicações maneiras, assim, para a gente fomentar mais essas questões. O que vocês acham? Gustavo, se me permite, eu fiz uma lista, depois eu posso passar para vocês, né, pensando nessa tua pergunta, eu fiz uma lista de 24 filmes. Tá certo. Aí eu passo para vocês que eu acho incontornáveis, e aí eu não vou nem dizer assim, eles fazem pensar sobre o mundo, sobre o Brasil, mas são incontornáveis, eu acho, na história do cinema brasileiro. Eu acho que quem quer mergulhar na história do cinema brasileiro, embora eu acho que a gente não tenha uma tradição cinematográfica, mas a gente tem momentos muito iluminadores, a gente tem momentos de muita riqueza cinematográfica, mas não exatamente uma tradição, como tem o cinema italiano, o cinema francês, o cinema americano. Aí eu passo a lista de 24. E aí eu não sei, eu quero agradecer demais o convite, Gustavo, eu adorei. Quero agradecer demais a presença de vocês todos e todas, né, numa sexta-noite. Como eu disse, esse encontro no momento de pandemia, para mim, é um alento, me faz sentir vivo de novo. E agradeço demais a presença de todos e todas. Espero que daqui a 15 dias a gente se encontre de novo para ir discutir o filme do Glauber Rocha, O Deus Diabo na Terra do Sol. E aí, uma dica também, muito do que eu vou falar, não tudo, mas muito, eu tirei desse livro aqui, tá? Do Ismael Xavier, que é o Sertão Mar. O Ismael Xavier talvez seja o maior especialista em Glauber Rocha do país e talvez o maior teórico e crítico de cinema do país. Então é isso, é uma dica aqui de leitura sobre o Glauber. Mais uma vez, valeu, Enio, demais, assim, sensacional. A todo mundo que colou aqui também, muito obrigado. A intenção é exatamente essa, a gente pensar junto, a gente pirar junto, sabe? É ter essa troca bacana, ainda mais nesse momento, né? Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final com a gente. E eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Valeu demais, pessoal. Valeu. Aí, Lu, manda para mim lá o pós-pornográfico. Guto, fala onde ele vai. Eu não conheço. Oi? Oi, Bárbara. Fala pro pessoal onde eles vão encontrar o filme para assistir. Fala pro pessoal onde eles vão encontrar o filme. Não, no início eu comentei que a gente vai mandar os filmes, todo final de semana a gente vai enviar um link dos filmes. Todo sábado a gente vai enviar e-mail para vocês com os links onde tem os filmes hospedados para vocês assistirem. E na quinta, antes do encontro, a gente vai mandar um e-mail lembrando do encontro com o link da sala e também a gente vai deixar um material base, alguns pontos para a gente começar a debater.
que nem a gente trouxe aqui com ele, alguns pontos para dar uma norteada, mas não são necessariamente esses os pontos da nossa discussão, e sim mais para a coisa começar a andar, sabe? Para o Tico e Teco começar a funcionar, sabe? E nosso intuito é esse mesmo, da gente ter esse espaço legal para conversar, sabe? Eu acho que a pandemia tirou muito isso da gente, e eu acho que veio bastante gente aqui, foi muito legal poder contar com vocês, e qualquer dúvida podem mandar e-mail pro PET, chamar a gente no Instagram, que a gente está tentando o máximo responder o mais rápido possível. Muito obrigado a todo mundo, valeu. Valeu, pessoal. gente, parabéns aí ao PET pela iniciativa, belíssima iniciativa. Valeu, gente, tchau, bom final de semana para todos e todas. Bom final de semana. Cuidem-se, porque o Brasil todo dia bate recordes de mortes nesse país, então não aglomerem, por favor. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Saúde para todos e todas. Valeu, fiquem bem. Saúde para nós. Bebam água e tomem sol, enquanto ainda tem.